Bom dia a todos e a todas. A gente estava brincando que como nós somos partners, né? Então, quando chamasse a Jane, eu que viria e vocês iam ficar confusos, sem saber quem era quem, né? Mas, primeiro também eu quero agradecer a toda a organização, desde nosso staff, chique, né? A alta complexidade em Campinas agora tem um staff de organização, mas a todos os parceiros da nossa rede, a todos os profissionais que se empenharam, têm se empenhado de alguma forma, não só para esse evento, né, acontecer, mas para todo o trabalho que nós temos conseguido realizar em Campinas. Eu quero primeiro me apresentar, né, para vocês, aqueles que ainda não me conhecem. Então, eu sou Maria José Jeremias, mas podem me chamar de Zezé, e eu sou assistente social do Poder Público aqui de Campinas já há alguns anos. E agradeço muito, assim, porque desde 93 eu trabalho com a alta complexidade. Fiquei um tempo fora, trabalhando com medidas socioeducativas, mas eu entendo que realmente o lugar onde eu me sinto bem, onde eu posso contribuir mais e melhor, tem sido realmente com a alta complexidade. E também, então, eu estou atualmente, né, nos últimos anos, como gestora dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes, jovens e mulher vítima de violência de gênero. Além disso, eu sou muito agradecida a Deus, porque eu tenho sobrinhos e tenho agora sobrinhos netos. Não parece, mas eu já sou tia-avó. E eu tenho um netinho de 1 mês, que ele fez agora essa semana, e o outro de 1 ano e meio. Então é uma delícia. Lá em casa, eles estão morando na minha casa por 2 anos, né? Então eu sou agora família extensa e sou rede de apoio. E eu brinco que eu sou também família acolhedora, que minha sobrinha e os filhos vieram para minha casa trazendo consigo 8 pitbulls, um casal e mais os filhotes que estão lá em casa. Então vocês imaginam como eu entendo de primeira infância. Primeira infância humana e primeira infância canina também agora, né? Eu falo isso assim para a gente poder descontrair. Eu falei para a Jane que antes de começar eu tive que passar o batom da coragem, porque dá um pouco de preocupação, né? A responsabilidade de falar sobre algo tão importante que é a autocomplexidade. Mas vamos lá, então, ao conteúdo, né? Ontem, quem esteve já ouviu um pouco do que foi o reordenamento, do que tem sido o reordenamento da alta complexidade aqui em Campinas. Então, quando nós pensamos em reordenamento, nós precisamos considerar esses 5 pontos aqui, no mínimo. Porte e a estrutura dos serviços de acolhimento. Quando nós começamos aqui em Campinas o reordenamento, nós tínhamos serviços de grande porte. O RH dos serviços de acolhimento, então, seguindo as orientações técnicas, e lembrando que a orientação técnica propõe um RH mínimo. Nós temos a liberdade de colocar a mais do que está ali proposto, né? E creio que todos que trabalham com alta complexidade concordam comigo que a demanda diária no serviço de acolhimento é muito intensa. Nós precisamos ter um RH que seja de fato adequado. A gestão do serviço, e é aí que eu entro, né, como gestora pública, não entro sozinha, eu tenho que ressaltar que eu tenho uma equipe hoje de apoio, depois eu vou apresentá-los, né, mas são o apoio técnico e também a rede dos serviços que em Campinas são hoje 28 serviços de acolhimento e que quinzenalmente nós nos reunimos. Eu vou falar um pouco disso melhor. Metodologias de atendimento, então nós precisamos pensar como nós vamos cuidar dessas crianças. E a gestão, ela tem o papel de pensar junto, de coordenar esse pensamento para que os serviços possam, a uma certa medida, ter um padrão de atendimento. E depois, dentro de suas especificidades, cada serviço também poderá ser criativo, desenvolver o método que fique melhor.
E a gestão da rede, né? Então, fazemos a gestão da rede de alta complexidade, mas é necessário também uma gestão articulada com as demais redes, proteção básica, média e também de outras políticas públicas. Deixa eu ver se eu acesso. Então, aqui em Campinas, nós temos trabalhado 2 níveis de ação para esse reordenamento. O primeiro, que é o do gestor público, contando com a coordenadoria da alta complexidade, que é a que eu represento, a coordenadoria de avaliação e controle, que faz o monitoramento de toda a rede, e em especial aqui da alta complexidade. E o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Comissão da Alta Complexidade. Todas as ações, então, de coordenamento são pensadas nesse conjunto. Para começar o reordenamento, nós fizemos, primeiro nós tivemos em 2007 a elaboração do Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento, que foi elaborado pela Jane Valente. Em 2008, então, nós duas começamos a gestão do serviço. Para isso, nós fizemos um diagnóstico utilizando os planos disponíveis no município. O plano de reordenamento, como já falei, fizemos um relatório de aproximação com a rede, então isso demandou visitas a todos os serviços de acolhimento, conversas, né, com as equipes. Utilizando o Plano Municipal de Assistência Social, o Plano Municipal de Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Plano de Ação do CMDCA, anualmente o CMDCA, né, então faz esse plano a partir das reflexões daquela comissão da alta complexidade que disse para vocês. O Plano Municipal de Comunicações Educativas, o Plano da Saúde, da Educação, e também os conselhos tutelares que anualmente encaminham para a Secretaria e para o CMDCA quais foram os principais ou maiores problemas identificados e as prioridades que o Conselho Tutelar indica para o ano seguinte. Então, nós trabalhamos com todas essas informações. Foi identificada uma superlotação dos serviços de acolhimento. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra as metas da rede de alta complexidade ano a ano. Mas em 2007 até aproximadamente 2009, nós tivemos os serviços superlotados. Então eu costumava brincar dizendo que nós não tínhamos demanda reprimida, mas nós tínhamos demanda comprimida, né? Porque nós tínhamos nos serviços de acolhimento uma superlotação. Então, 2 crianças dormindo na mesma cama, 2 bebês por berços, algumas vezes colchões no chão, devido à grande demanda por acolhimento. Identificamos, então, que os serviços de acolhimento trabalhavam com faixas etárias separadas. Nós tínhamos abrigo que atendia de 0 a 6 anos, outro de 0 a 8, outro de 0 a 12. Consequentemente, quando a criança ou adolescente atingia a idade limite daquele serviço de acolhimento, ela tinha que ser transferida para outro, separando então os grupos de irmãos. E muitas vezes, já na entrada para o acolhimento, quando se tratava de grupos de irmãos, nós tínhamos que separar. Então, o pequeno ia para um abrigo, o adolescente ia para o outro, os direitos eram violados na porta de entrada. Havia um aumento de pedidos de acolhimento para bebês recém-nascidos. Então, a gente brincava que os bebês brotavam da terra, porque semanalmente era solicitado o acolhimento de 4 a 5 recém-nascidos direto da maternidade. E muitas vezes os bebês ficavam na maternidade aguardando vaga para acolhimento, já estando com alta clínica. Né? Então, era uma violação muito grande. E também a demanda por acolhimento de adolescentes grávidas ou com bebês. A necessidade de desenvolver, em parceria com a saúde e a educação, a metodologia para o acolhimento de adolescentes com agravos em saúde mental. Grande número de grupos de irmãos destituídos do poder familiar e a dificuldade para colocá-los em família substituta.
e a dificuldade para encontrar famílias acolhedoras para os diferentes perfis de crianças, e a necessidade de implantar repúblicas. Nós tínhamos 2 unidades que chamávamos de república, porém não eram, porque atendiam adolescentes, e foram unidades que depois passaram por reordenamento. Mas para atender aquele adolescente que completava a maioridade no serviço de acolhimento, nós não tínhamos uma porta de saída definida. Costumava-se dizer que ao completar 18 anos, abríamos a porta e eles iam embora. Nunca foi assim de verdade, né? O que acontecia é que nós ficávamos com aquele jovem ainda no serviço de acolhimento para criança e adolescente, aguardando até que fosse possível a reintegração familiar, ou talvez ele fosse transferido para um abrigo da rede de adultos, mas nós não deixávamos ir embora. O que podia acontecer, lamentavelmente, era o próprio adolescente ficar tão angustiado com a aproximação dos 18 anos que ele evadia antes de completar os 18. Ou ele cometia algum ato infracional grave, que aí culminava com a sua internação na Fundação Casa. É nisso que nós vimos trabalhando para que cada vez mais eu não tenha que dizer isso para vocês, né? Bem, o reordenamento exigiu, então, a implantação de diferentes modalidades de acolhimento que atendessem às necessidades dessas crianças, adolescentes e jovens. A Resolução 109, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais, ela propõe abrigo, casa-lar, casa de passagem, acolhimento familiar, república para jovens e residência inclusiva. Tivemos, então, que trabalhar para ter cada uma dessas modalidades. Hoje, a rede atual em Campinas está composta, nesse momento, por 6 abrigos, 16 casas-lares para crianças e adolescentes, uma casa-lar para adolescentes com filhos, uma casa de passagem, 2 serviços de acolhimento familiar, 2 repúblicas para jovens, uma masculina e uma feminina, 3 residências inclusivas e um serviço complementar de apadrinhamento afetivo. A residência inclusiva, eu preciso dizer, ela não está sob a minha gestão, está na gestão da alta complexidade população adulta, que nós separamos. Mas ela tem sido porta de saída, então, para aquele jovem com alguma deficiência que limita-o no sentido de ter autonomia, né? Por isso eu achei importante citar aqui. Em 2007, nós tínhamos 7 abrigos, com um total de 390 metas. 2 abrigos especializados, 2 programas de família acolhedora, 2 repúblicas que não eram de fato repúblicas, como já disse, uma casa de passagem de 8 a 17 anos e uma casa de passagem especializada que era para atender crianças e adolescentes em situação de rua. Então, nós tínhamos em 2007 um total de 493 metas. Em 2019, depois de todo esse trabalho, nós temos agora 6 abrigos, com 150 metas no total, e 2 abrigos que estão em fase de edital de chamamento público. Então, em breve, teremos mais 2 já implantados. 2 serviços de acolhimento familiar, 2 repúblicas para jovens, uma casa de passagem, aquela que era especializada esse ano, no início deste ano, nós encerramos, né? Não há mais, então há uma única casa, 16 casas-lares para crianças e adolescentes, uma casa-lar para adolescentes grávidas ou com filhos e um serviço de apadrinhamento afetivo. Então, nesse momento, né, considerando já os 2 novos abrigos que serão implantados, nós vamos ter 452 metas de acolhimento e incluindo aqui o serviço de apadrinhamento afetivo. É importante dizer que nós não estamos aumentando a rede porque estamos trabalhando para aumentar o acolhimento de crianças e adolescentes. Ao contrário, nosso trabalho tem sido evitar o acolhimento.
Mas quando necessário, então nós precisamos de serviços que sejam adequados, né? No RH, na estrutura, na capacidade. Se tínhamos abrigos em 2007, tínhamos um que acolhia quase 200 crianças e adolescentes. Hoje esse mesmo abrigo atende 50, mas organizadas em 5 casas com 10 crianças cada uma. É ainda o maior abrigo, mas está com essa organização. Então, o que nós vimos trabalhando é para diminuir a capacidade de atendimento, né, o número de metas de cada serviço. Consequentemente, você tem que abrir outros, né, para poder dar conta daquelas crianças que saíram dos abrigos grandes e agora ainda precisam do acolhimento. Então, a nossa lógica tem sido dessa maneira. Um quadro, né, com a evolução das metas e, como ontem já foi dito, não houve uma regularidade nessas metas, porque em cada ano nós fomos reordenando, em alguns momentos nós tivemos que, aliás, em alguns momentos nós implantamos novas modalidades, ou algum serviço foi encerrado, então esses números foram modificando. A evolução financeira, que essa é a que eu gosto mais de falar. Né? Nós passamos, em 2006, de investimento de R$ 765 mil para, em 2019, R$ 16.256.727. Isso não teria sido possível, primeiro, se não existisse um comprometimento de toda a rede da alta complexidade em contribuir com as informações, com sinceridade, né, apontando os custos daquele serviço para o gestor público. Não teria sido possível sem uma sensibilidade do gestor público, e eu não falo isso por eu ser gestora pública, mas porque é uma realidade, né? Nós fomos discutindo, apontando, e o gestor compreendendo que era necessário, para qualificar o atendimento, investir financeiramente. Também não teria sido possível sem a participação do CMDCA, que para algumas modalidades de acolhimento entrou com o recurso no primeiro ano, no caso do apadrinhamento afetivo foi por 3 anos, o acolhimento familiar também, que o CMDCA por 5 anos pagou as bolsas para as famílias acolhedoras, e depois então o poder público ia incorporando ao seu orçamento. E também tenho que ressaltar aqui a importante parceria com a Fundação FEAC, que para as primeiras casas-lares também financiou e depois o poder público assumiu, e ultimamente tem também investido na divulgação do acolhimento familiar e outros projetos que têm acontecido junto com a alta complexidade para desenvolvimento de autonomia dos jovens. Então, esse crescimento foi um trabalho realmente em rede, um trabalho em parceria. E o poder público que vai depois abarcando o seu orçamento. Então, nós demos esse salto, e eu tenho que dizer também que em vários momentos a rede ainda aponta que precisamos de mais. Precisamos de mais. A alta complexidade ela é cara. E nós trabalhamos para que eles não cheguem à alta complexidade. Mas uma vez que chegam, você cuidar, proteger por 24 horas, todos concordamos que tem um custo alto. Quem aqui é da alta complexidade, de Campinas ou de outros municípios? É caro, não é? É caro. Então, nós precisamos de um investimento nessa rede. E, é claro, precisamos de investimento na proteção básica, na média complexidade, para que nem cheguem na alta complexidade, né? Eu já citei aqui os parceiros, né? A Secretaria Municipal de Educação, que desde o início do reordenamento, sensível também às necessidades, ela fez ou tem feito convênio com cada uma das OSCs, que são parceiras executoras, e ela financia, então, os pedagogos e material pedagógico. E a Flávia, que foi a nossa poetisa agora da manhã, ela é a gestora
da educação, reunindo-se periodicamente com os pedagogos e indo aos serviços de acolhimento. Os pedagogos não têm um papel apenas de articulação com as escolas, mas de pensar o dia a dia do serviço. A Secretaria de Saúde, que também tem uma gestora da área da saúde, eu não a vi aqui, eu acho que ela não veio agora no período da manhã, mas ela também é importante parceira. A saúde tem sido através dos centros de saúde e dos CAPSIs. É claro que no dia a dia nós enfrentamos vários entraves para que o serviço aconteça, né? Para que flua. Algumas vezes conversamos, outras vezes brigamos, mas no final nós sempre nos abraçamos, né? No final a gente se junta, porque não é possível conquistarmos o avanço dessa rede se ficarmos brigando, sem realmente a parceria. Eu não citei aqui no PowerPoint, mas também tem sido parceira a Vara da Infância e o Ministério Público, que desde o começo construiu conosco o reordenamento dessa rede, pactuando o que era possível, o que nós podíamos tolerar por mais um tempo. E ainda tem sido para as ações. Recentemente, o Ministério Público nos chamou para articularmos um grupo de trabalho e pensarmos juntos a continuidade de um reordenamento de um dos serviços aqui do município. Avanços que nós tivemos, né? Nós temos aqui um grupo de trabalho chamado GT Maternidades, que existe desde 2012, composto por aproximadamente 30 profissionais da rede socioassistencial, da saúde, Ministério Público, Vara da Infância, Defensoria Pública. É um grupo de trabalho que eu também coordeno. E nós fizemos, depois de muitas discussões, em 2013, elaboramos um protocolo contendo fluxos e procedimentos para evitar o acolhimento de recém-nascidos. E, quando necessário, se necessário, o acolhimento desse recém-nascido junto com a sua mãe. Em último caso, o acolhimento separado, priorizando o acolhimento familiar. Um trabalho que eu gosto muito de fazer, justamente porque ele é amplo, ele tem vários profissionais de diferentes áreas e nós conversamos. E já podemos constatar a diminuição de acolhimentos. Então, em 2014, eram 18 recém-nascidos naquele ano, em 2015 ainda 18, o protocolo foi assinado em 2013. Em 2016, foram apenas 5 acolhimentos, em 2017 tivemos 8 acolhimentos direto da maternidade, sendo que 2, as mães desistiram do poder familiar ainda na maternidade. Em 2018 foram apenas 4 acolhimentos e em 2019, até o momento, 4 acolhimentos de recém-nascidos separados de suas mães. Depois, nesse período aqui, nós tivemos a implantação da Casa da Gestante, que é um serviço de acolhimento desenvolvido em parceria com a saúde e acolhe mulheres usuárias de substâncias psicoativas com os bebês recém-nascidos e filhos até 6 anos de idade, ou até 8, agora não me recordo certo a idade. E um outro abrigo da assistência social, que é o Abrigo Santa Clara, para mulheres em situação de rua ou não, com os seus filhos. Então, nós fizemos o levantamento durante o seminário, os coordenadores desses serviços vão poder falar melhor, mas desde 2014 foram apenas 2 bebês que, depois de terem ido com as suas mães para o Abrigo Santa Clara, necessitaram ser separados delas e terem um acolhimento em família acolhedora. E da Casa da Gestante também foram apenas 2 bebês. Então, num universo que a gente está falando aqui desde 2014, essas crianças que foram acolhidas com suas mães ficaram bem protegidas e nós tivemos êxito nisso. E ainda menciono também a Casalar para adolescentes com filhos, que também tem tido um trabalho exitoso. Essa semana pude ir lá e vi como as meninas estão sendo bem cuidadas e aprendendo a maternagem. Outros avanços, né? Nós temos tido constantes discussões para a definição de fluxos
com a média complexidade, agora estamos iniciando com a proteção básica e também com a alta complexidade, população adulta e população de rua. Então, nós temos discutido e temos construído fluxos e agora estamos pensando num plano de atendimento compartilhado. A qualificação dos espaços físicos e do RH, o próprio GT Maternidades que eu já falei, as discussões intersetoriais, e aí acho que todos concordamos que nós não conseguiremos encontrar nenhuma solução sozinhos, é necessário intersetorialidade, e crianças de 0 a 6 anos que preferencialmente vão para o acolhimento familiar. Aqui eu tinha colocado, assim, do acolhimento familiar. O nosso primeiro serviço de acolhimento familiar é o SAPECA, implantado em 1997, e depois o Conviver, em parceria com a Guardinha, que é de 2006. Nesse período nós tivemos 369 crianças acolhidas em acolhimento familiar, 168 foram reintegradas à família, 109 foram para a família substituta, 61 crianças, esses são os dados dos dois serviços, né? Que neste tempo, passados os 2 anos, foram para outra modalidade de acolhimento institucional e 2 que completaram a maioridade no acolhimento familiar. Desafios que nós temos ainda é a implantação do programa. Aqui eu tenho que corrigir o nome, eu coloquei guarda subsidiada, mas é o Família Guardiã Subsidiada. Ele está em estudo e conseguiremos implantá-lo em parceria com o CNDCA. A revisão constante da metodologia dos serviços de acolhimento. Temos o desafio de implantar um abrigo para jovens de 18 a 21 anos. Eu estou falando do jovem que ele não tem deficiência, então ele não é da residência inclusiva, ele também não tem autonomia suficiente para estar na República, ele precisa ainda de supervisão e de certo cuidado. Nesse momento, eles são transferidos para os abrigos da rede de adultos e, por isso, nós nos encontramos mensalmente com os profissionais dessa rede, construindo uma metodologia para melhor atendimento. Mas entendemos que precisamos de um abrigo próprio para jovens. Estamos em fase de repactuação do protocolo elaborado pelo GT Maternidades, ele já está escrito, agora falta ser assinado. E temos falado da necessidade de um plano de qualificação dos serviços de acolhimento, né? Reordenado eles já foram, agora nós precisamos melhorá-los, qualificá-los. E, finalmente, meu obrigado. Eu quero convidar os profissionais da alta complexidade de Campinas que estão aqui para ficarem em pé. Também a Vera, que é minha apoio técnico, o William, que já foi e ainda continua sendo, e a Raquel, que não pôde estar aqui agora de manhã, mas também é apoio da alta. E quero convidar a minha diretora, a Silvia, que está ali, para ficar em pé, que sem ela também a gente não consegue muitas coisas. Vamos aplaudi-los. Fiquem em pé. Tem mais gente para ficar em pé. Isso. Quero agradecer a todos eles, né, porque, sem dúvida, esse trabalho não teria acontecido. Quero agradecer de maneira muito especial a Jane, que tem sido, que foi e ainda nos ajuda a pensar a alta complexidade, a minha mestre, né, minha mentora, minha parte, né, a secretária Jocelaine, que não está aqui conosco agora de manhã, mas também tem se desafiado a contribuir, e, enfim, os profissionais da rede toda de Campinas, cujas articulações têm contribuído para diminuir o número de acolhimentos. Eu quero dizer que nós discutimos cada caso que a rede de média e básica identifica que poderiam vir para a alta complexidade. Nós vamos para as discussões conjuntas, o Conselho Tutelar, que também está aqui, e muitas vezes nós conseguimos evitar o acolhimento. Em outros, infelizmente, ele acaba sendo necessário, mas acontece de uma maneira
pensada antes de uma maneira o mais protegida possível para a criança e para a sua família. Muito obrigada.